Olá, pessoal! Oi, meus amores! Sejam bem-vindos às nossas dicas de Enem. Eu sou a professora Vânia Benevelli e sou professora de língua portuguesa aqui do Colégio Ideal. As nossas dicas de hoje são mais do que quentes, então pega a caneta, pega papel e anota tudo, que é para garantir a sua aprovação, ok? Vamos lá? Meus queridos, vamos falar sobre alguns pontos que são mais recorrentes na prova de linguagens, em especial na vertente de gramática. Obviamente que quando a gente fala do Enem, a gente está falando de uma gramática aplicada ao texto, uma gramática que vai ali não trabalhar necessariamente a nomenclatura, mas sim as funções, o sentido, a semântica da gramática aplicada ao texto. Então, muitos dos aspectos que eu vou falar hoje para vocês estarão vinculados à questão do texto e da interpretação de texto de modo geral. Com isso, vamos aos nossos slides aqui. Temas que são recorrentes em relação à gramática e à prova de linguagens. Primeiro ponto, a questão da intertextualidade. Meus amores, sempre quando aparecer 2 ou mais textinhos em uma questão do Enem, a gente precisa ter noção de que a questão vai cobrar a relação entre eles. Então, a intertextualidade vai estar em voga nesse cenário. Além disso, a variação linguística. Gente, desde 2009, o Enem cobra pelo menos uma questão sobre variação linguística. E quando a gente olha a importância da variação linguística como patrimônio linguístico da formação do português do Brasil, aí é que a coisa fica mais legal, porque aí passam a ter 2, 3 questões sobre variação linguística e a formação da língua portuguesa de modo geral. Junto com isso, linguagem verbal e não verbal, e tudo isso aplicado aos gêneros textuais. E aí é importante a gente ter em mente o seguinte: gêneros como charges, tirinhas, campanhas publicitárias, propagandas serão sempre muito bem-vindas nesse cenário. Então, fiquem atentos às expressões faciais, às expressões corporais enlaçadas com a linguagem verbal ali presente nesses gêneros textuais. E, por fim, mas não porque é menos importante, vamos deixar isso bem claro, as funções da linguagem. Muitas vezes a gente pensa que funções da linguagem é um conteúdo que cai só lá na literatura, mas não, todo o texto trabalha com os elementos da comunicação. Portanto, tem uma função da linguagem predominante ali. Então, fiquem espertos com relação a esses conteúdos, basicamente. É importante, nessa semana, aí vésperas da nossa prova, vocês revisarem esses pontos também em casa. Vamos por partes agora? Pensando um pouquinho da intertextualidade, meus amores, atenção à questão que tem mais de 2 textinhos, 2 ou mais textinhos. Sempre fazer a relação temática ou sintática entre esses textos. Às vezes, essa relação sintática aparece por meio do vocabulário, do léxico. E aí, cabe a gente olhar com cuidado as palavras-chave dentro de cada texto. Outro ponto importante e dica fundamental para a análise dos textos. Se o texto tiver título, o título é muito significativo. E aí leiam o período final ou o verso final desse texto com um pouquinho mais de ênfase. É o que a gente fala de uma intertextualidade e de uma interpretação de ouro. Sobretudo, isso é importante. E para a gente começar um pouquinho, vamos pensar nessa questão aqui. Essa questão foi do Enem de 2022, se eu não me engano. Então, ela está uma questão aí recente. Nós temos 2 textinhos interessantes aqui. O primeiro textinho é retirado de um grande teórico da linguística, que é o Fiorin, e que direciona nesse texto que a língua é rica em elementos culturais, em elementos sociais, em elementos históricos. A língua alicerça esse percurso de uma nação. E logo depois, a gente tem um textinho 2, um fragmento de um texto 2, que foi disponibilizado em um veículo de comunicação de larga escala.
que traz à tona a questão de algumas expressões que nós temos de forma muito recorrente na língua e que marcam preconceitos, como é o caso, por exemplo, dessas expressões coloquiais, como ovelha negra, magia negra, dia negro, lado negro. Percebam que a gente tem aí um retrato de se pensar a questão do preconceito racial, das questões étnico-raciais aí. Aproveito o ensejo para informar uma coisa importante. Os textos dentro da prova do Enem são textos que trazem bastante a questão da criticidade em relação ao viés histórico-social brasileiro e discursivo também. Esse segundo texto mostra um pouquinho disso, dessa análise discursiva histórica de expressões que remetem ao período da escravidão negra no Brasil, ok? E aí, comando da questão. O texto 2 exemplifica. Meus amores, vamos pensar esse texto 2 aqui como exemplos. Eu tenho exemplos do que se afirma no texto 1. O texto 1 coloca que a língua é um retrato, sim, histórico, social, um elemento cultural muito forte. Então, o texto 2 exemplifica o que se afirma no texto 1, na medida em que defende a ideia de que as escolhas lexicais, as escolhas de vocabulário aí, as escolhas dessas expressões, são resultantes de quê? Gabarito dessa questão, meus amores. Letra D. Resultantes de um processo de incorporação de preconceitos que são recorrentes na história de uma sociedade. Que preconceitos estão inseridos aí em ovelha negra, lado negro, dia negro e afins? A questão da escravidão no Brasil, a questão da escravidão negra no Brasil. Então, esse cenário, o negro era visto como inferiorizado, e junto com isso apareceram elementos discursivos vinculados a esse processo de escravidão e que hoje remontam, reestruturam a questão do preconceito étnico-racial no nosso território, na nossa cultura. Por sinal, até a título de ampliar o repertório sociocultural de vocês. Nós temos, no decurso do nosso país, algumas cartilhas de expressões que são consideradas racistas, cartilhas produzidas exatamente pelo Tribunal de Justiça. Começou com o Tribunal da Justiça da Bahia, foi também para o pessoal do Rio Grande do Sul e aqui no DF também. Então, é um bom repertório sociocultural para as redações de vocês, caso o tema permita esse repertório sociocultural, para ele ser pertinente ao tema. Próximo ponto, variação linguística. Meus amores, variação linguística despenca na prova de vocês. Muitas vezes nós temos a variação linguística aí mais direcionada ao viés sociocultural, que é chamado de diastrática. Quando a gente pensa em variação linguística sociocultural, muitos elementos estão em ênfase. Dentre esses elementos, a questão do conflito de gerações. Percebam que a forma como você fala é diferente da forma que a sua avó, o seu avô falam. Então, a gente tem um conflito de gerações aí. Minha mãe chamava uma pessoa bonita de pão. A gente chama de gatinho. Então, um conflito de gerações nessa história. A gente também tem a variação linguística geográfica, também chamada de regional ou diatópica, pensando topos, lugar, que é a mais conhecida de todo mundo. E essa variação não é só pelo ponto de vista do sotaque. O baiano fala mais cantadinho, do sul tem um bate ali no final. Não é somente por isso, mas também por questões lexicais. Então, quando a gente pega, por exemplo, aipim, macaxeira e mandioca, são nomes distintos para o mesmo signo linguístico. Bolo de aipim, bolo de mandioca, bolo de macaxeira. Então, percebam que aí também é uma variação regional. Aqui no Distrito Federal é muito comum a gente falar bolo de mandioca, mas você vai para o interior da Bahia, por exemplo, é macaxeira, vai para o interior da Paraíba, aipim. Então, é uma variação aí regional. Além disso,
nós temos também a variação histórica, chamada de diacrônica, diacronos, de cronologia. E nesse tipo de variação, a gente tem a situação da mudança linguística. Uma palavra vem para substituir a mais antiga. Então, quando a gente pega, por exemplo, vossa mercê foi substituído por vós-me-cê. Vós-me-cê foi substituído por você. Hoje em dia, a gente não encontra ninguém chamando vossa mercê na rua. Então, houve uma substituição, uma mudança linguística. Isso é a nossa variação histórica. E, por fim, a variação situacional. Todos nós temos situações um pouco mais formais e algumas situações menos formais. Então, dependendo da situação em que estamos inseridos, nós utilizamos a língua de um determinado modo. Por exemplo, se eu estou num ambiente de trabalho, eu vou usar a língua com um pouquinho mais de formalidade. Eu posso sair daquele mesmo ambiente com as mesmas pessoas e fazer um churrasco. Eu já vou usar a língua de outro modo, com mais informalidade. E isso faz toda a diferença dentro do texto. Foi a situação em que eu estou inserido que teve essa mudança do uso da língua. E eu trago para vocês uma questão exatamente de variação linguística aqui também aplicada no Enem. E eu faço questão de mostrar a fonte desse texto, que é a professora Stella Maris Bortoni. A professora Stella Maris Bortoni é uma grande pesquisadora linguista de variação linguística. E vários vestibulares no Brasil buscam como fonte os textos dessa professora. Por sinal, queridíssima. Aqui ela exemplifica a relação entre um gerente e um cliente. Só que no meio do texto se descobre que esse cliente é um dos colegas de trabalho da gerente. Então ela muda totalmente o discurso porque é um colega de trabalho, é uma pessoa próxima, com quem ela tem afinidade, intimidade. Vem aqui de forma bem formal no início, boa tarde, em que posso ajudá-lo, e termina com Julinho, é você, cara. Aqui é Helena, você está em Brasília? Ó, não é você, é você tá. A marca de oralidade aí na história. Depois que ela percebe essa intimidade, vem essa marca de oralidade. E aí vem para a nossa questão. Na representação escrita da conversa telefônica entre o gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar da gerente foi alterada de modo repentino devido a quê? Meus amores, gabarito dessa questão, letra A, devido à adequação da fala à conversa com um amigo, caracterizada pela informalidade, inclusive com marcas de oralidade, como a gente tem aqui no uso desse "cê tá em Brasília". Pensei que você ainda tivesse, em vez de ainda estivesse. Bem marca de oralidade aí, ok? Então, a gente tem nessa situação uma variação situacional, diafásica. A mudança da formalidade aí foi em cima da intimidade, da proximidade entre os interlocutores. O próximo tópico, gente, é um tópico que eu tenho um carinho imenso e meu coração fica quentinho quando eu vejo questões que trabalham o aspecto do texto verbal e não verbal dentro dos gêneros textuais. Todos nós percebemos que nós falamos de forma verbalizada, escrevemos com o uso das palavras, do verbo, e, ao mesmo tempo, nós gesticulamos, nós fazemos expressões faciais e corporais que são muito significativas para a interpretação do texto. E isso aparece em diversos gêneros textuais também, dentre eles charges, tirinhas, história em quadrinhos, que já caiu uma parte de história em quadrinhos também no Enem, campanhas publicitárias, propagandas e afins. Então, a gente precisa ficar bem antenado com as expressões faciais e corporais, porque muitas vezes o que a gente tem nesses gêneros textuais é uma linguagem mista, que relaciona texto verbal com texto não verbal. E, dentro desse contexto, há uma coerência entre aquilo que é escrito e aquilo que é gesticulado pelos personagens que compõem aquele gênero textual. Então, é importante a gente ter isso em mente.
E dentro desse contexto eu trago em especial esta campanha, também do Enem 2022, e uma campanha muito pautada também na questão da representatividade e da quebra de determinados estereótipos. Lembrem-se que a prova do Enem é uma prova que trabalha bastante com a questão da representatividade de grupos considerados minorizados, ok? E nesse caso, o grupo que é considerado minorizado é o público feminino, a mulher de modo geral na sociedade. Percebam, nessa primeira imagem, a gente tem mulher ao volante, aquela frasezinha típica da sociedade, mulher ao volante, perigo constante. Ele risca e coloca, mulher ao volante, tem estrada para andar. E percebam que o rostinho da mulher ao fundo é um rostinho de felicidade. Ao mesmo tempo, eu tenho aqui do meu lado direito, a imagem de um homem e a frase: os homens não choram. E sinalizado com um xizinho, homens choram. E na imagem, um desenho de uma lágrima no rosto. Percebam que nós temos aí também a quebra de um outro estereótipo, da ideia de que os homens não podem expressar suas emoções. Olha que nós já estamos analisando esse texto também por uma interpretação que vai além. Por isso, bastante atenção aí. A gente sai de ditos populares, de saberes populares e vai para a quebra desses estereótipos. E o comando da questão nos traz esses elementos verbais e não verbais em diálogo. A articulação entre os elementos verbais e os não verbais do texto tem como propósito desencadear o quê? Gabarito dessa questão, meus amores, revisar. Por que o revisar? Aparece grifado aquilo que é para ser cortado e a retificação, o conserto desses estereótipos. Mulher ao volante tem estrada para andar. Homens choram e cortadinho não, cortadinho perigo constante. Por isso que é uma revisão. Revisão de representações estereotipadas de gênero, tanto para o gênero feminino, e aí a representatividade de um grupo minorizado, que é o grupo da mulher, quanto para o gênero masculino, com aquela visão estereotipada de que os homens não podem expor as suas emoções. Uma questão fofíssima, fofíssima mesmo, que faz a gente sair da prova também aprendendo com a prova. Porque a prova não é só para testar os nossos conhecimentos, a prova é também para a gente se divertir com aquilo que aparece ali, sair de lá com mais conhecimento, ok? Próximo tópico, funções da linguagem. Meus amores, nós temos aqui 6 funções da linguagem lindas e maravilhosas. E as funções da linguagem estão presentes em quaisquer textos que nós trabalhemos no nosso dia a dia. É óbvio que algumas dessas funções são mais recorrentes na esfera literária, outras na esfera jornalística, mas todas são muito significativas no nosso processo comunicativo. Por isso que as funções da linguagem se baseiam, em especial, nos elementos da comunicação. Emissor, interlocutor, então emissor sendo também chamado de locutor, tá, gente? O interlocutor também chamado de receptor, a mensagem com o assunto, a mensagem com o código que ela foi passada, a mensagem com a estética dela também, e a mensagem também vinculada àquilo que são as referências de assunto que trazem dentro do texto. E aí um ponto importante, nós temos estas funçõezinhas da linguagem, a emotiva, a fática, a metalinguística, a apelativa, também chamada de conativa, a referencial e a poética. A emotiva, o foco no locutor, no emissor da mensagem. Por isso, o uso muito significativo de primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural, além da expressão das emoções e da subjetividade desse locutor. A fática, o foco no canal de comunicação, então é bem típica do uso de expressões como interjeições, o uso de expressões para poder testar se o interlocutor compreendeu a informação. Com expressõezinhas como um né no final, um ok. Todo mundo entendeu? Então são expressões típicas da função fática.
A metalinguística, que trabalha o código por ele mesmo. E aí fiquem atentos, porque esse código por ele mesmo depende do meu instrumento de avaliação. Uma poesia que fala sobre o ato ou o fazer poético, função metalinguística. O João Cabral de Melo Neto gosta muito disso e o Enem gosta demais do João Cabral de Melo Neto. Fiquem atentos a isso. Um cinema que fala sobre a história do cinema. Então, é o cinema contando sobre o cinema. Metalinguagem. Ou um verbete de dicionário falando sobre o sentido, a característica daquela palavra naquela língua. Também é uma função metalinguística. Logo depois, eu coloco para vocês a função apelativa. O foco vai ser no interlocutor. Esse interlocutor trazendo a ideia de mudança de comportamento dele, mudança de atitudes dele e tentando convencer esse interlocutor a fazer algo que o texto mostra. Então, a gente tem muito, no caso da função apelativa, o uso de frases no subjuntivo ou no imperativo. Isso mostra também que os gêneros textuais, como campanhas publicitárias, utilizam de forma muito recorrente a função apelativa como predominante. Então, cabe a gente olhar para esse gênero textual com um pouquinho de atenção. Logo depois, eu tenho função referencial. Função referencial, o foco é o assunto da mensagem. E aí, a gente tem, principalmente em esfera jornalística e esfera de divulgação científica, acadêmica, textos que priorizam o assunto e não as emoções e não o convencimento. Então, resumos, textos jornalísticos como notícias, fragmentos de notícia, fragmentos de reportagem, são muito importantes para essa função da linguagem. Então, fiquem bem atentos. Uma característica bem importante da função referencial também é a marca de impessoalidade. Então, o uso da terceira pessoa ali de forma mais significativa. E, por fim, a função poética. A função poética faz uso do embelezamento do texto. Quais elementos eu utilizo para poder deixar esse texto mais bonito? E quando eu falo mais bonito, são com os recursos expressivos do texto. Muitas vezes isso também pode vir com uma linguagem não verbal, tá, gente? Uma campanha publicitária pode fazer o uso de uma cor, de uma fotografia, para causar um embelezamento. Num texto literário, o uso de figuras de linguagem e de um vocabulário um pouquinho mais rebuscado fazem o papel de trazer a função poética dentro do texto, ok? Tentando colocar para vocês em síntese essas 6 funções tão bonitas dentro do uso da língua, de modo geral. E aí eu trago para vocês essa questão que para mim é uma das questões mais lindas sobre função da linguagem e aplicadas pelo Enem. Percebam que aqui eu tenho um fragmento de texto que se assemelha com um verbete de dicionário. No entanto, olhem em fonte. O livro dos ressignificados. Esse livro dos ressignificados foi escrito por um poeta brasiliense. E aqui o objetivo dele não é, em hipótese alguma, colocar qual é o sentido, a significação da palavra aniversário como num dicionário comum, como num dicionário Aurélio ou Ais e afins. Aqui ele traz uma expressão poética do que é o aniversário na vida dele. Por isso que ele também traz aqui na história a ideia de que é sinônimo de doce e cheio de textos aqui, cheio de expressões, de recursos expressivos metafóricos, cheios de personificação. Então, é bem bacana de perceber esse verbete para a palavra aniversário aí. E com isso, o Enem já traz no comando da questão, nessa simulação de verbete. Se é uma simulação, eu não posso pensar que vai ser uma função metalinguística predominante. Simulação de verbete de dicionário, se fosse de fato um verbete de dicionário, nós teríamos realmente uma função metalinguística predominante, mas ele coloca que é uma simulação, então não vai ser a metalinguística. Não há predominância da função metalinguística da linguagem, como seria de se esperar. Identificam-se elementos que subvertem o gênero por meio da incorporação marcante de características de qual função? E aí, o que a gente tem de gabarito é a função poética, principalmente porque no exemplo que ele dá, é um exemplo que faz uso de um recurso expressivo da linguagem,
que é a figura de linguagem personificação. É a felicidade fazendo visita. Ele traz características ali humanas, vamos colocar assim, para o sentimento, para esse substantivo abstrato que é felicidade. Por isso que o gabarito dessa questão é a letra C, função poética. Na sequência, meus amores, para a gente já caminhar para o finzinho das nossas dicas quentes aí, eu coloco um aspecto que foi divulgado pelo INEP nesses últimos dias. A prova vai vir colorida, com vistas a trazer mais acessibilidade para os candidatos, mas não só isso, né? Vamos pensar desse modo. Se a prova vai vir colorida, a gente precisa ficar bem atento aos gêneros textuais diversificados que trabalham com elementos vinculados às cores. E quando eu falo cores, não é só no sentido visual, mas também lexical ali dentro do texto. Então, escolas literárias que trazem muitas representações de cores, como naturalismo, o simbolismo e algumas literaturas contemporâneas também, é importante que a gente pense nessas cores como elementos expressivos ali dentro do texto. Além disso, campanhas publicitárias, tirinhas, quadrinhos, vão vir coloridos, o que vai deixar a prova bem fofinha, mas ao mesmo tempo vai facilitar a nossa interpretação. Cores muito quentes, como vermelho, amarelo, laranja, trazem a ideia de excitação, de perigo, de proibição, de criatividade e também de bom humor. Então, é legal a gente pensar nisso. Em alerta também. O amarelo pode trazer a ideia de alerta também. Então, fiquem atentos. Agora, temas que são vinculados ao meio ambiente, à saúde, a predominância vai ser de um azul, vai ser de um verde, nas suas matizes por completo. Então, aqueles tons pastéis também, pode olhar que vai ter ali ou meio ambiente ou saúde vinculados. Então, fiquem atentos. E essa forma de interpretação é o que a gente fala de uma interpretação multimodal também. Então, fiquem bem atentos a isso. E, por fim, galera, fiquem atentos à representação dessas cores com as emoções. Por exemplo, paixão, sensualidade vão aparecer muito em tons como vermelho, terracota, laranja. Agora, a ideia de alegria, um amarelo aparecendo, um laranja também aparecendo, criatividade, amarelo e laranja. Tristeza pode vir com aquela ideia do azul, aquele azul mais profundo, a ideia de confiança sendo passada por meio do preto e do prata. Então, fiquem atentos a essas psicologias das cores aí como um todo. E aí, um ponto importante. Olhem essa campanha publicitária. A gente tem aqui, gripe é doença séria, vacine-se, de 10 de abril a 31 de maio. A gente tem uma representação aqui de laranja muito gritante para trazer aquele impacto nos nossos olhos, ao mesmo tempo amarelo para trazer o alerta, e lá em verdinho, para contrastar com aquele laranja, a data da vacinação contra a gripe. Então, fiquem atentos a essas marcações. E aqui a gente tem uma propaganda advinda do SUS, lá de Minas Gerais. Nesse outro caso, faço questão de colocar para vocês essa campanha, porque essa campanha está bem na entre-safra do Outubro Rosa e do Novembro Azul. E percebam que a gente tem aqui uma linguagem não verbal desse símbolo da fitinha que a gente usa nesse período, a fitinha rosinha, a fitinha azul, e essa fitinha marcando como segurança. Então, previna-se para evitar o câncer de mama e o câncer de próstata. E aí, a referência com as cores é Outubro Rosa para as meninas, para as mulheres, e o Novembro Azul para os homens nessa história. As cores aí não são em vão. Por fim, essa campanha que já foi usada também no Enem. Para ser mais exata, dessas que eu escolhi, esta última foi a que a gente usou, que a gente direcionou na prova do Enem. Ela apareceu preto e branco. Aqui eu estou colocando para vocês a cor original dela, que é nesse tom de roxo, de violeta. E o tom de violeta pode significar muitas coisas. Desde a ideia do machucadinho, do dolorido, da morte, do luto, como a gente tem aqui com relação a esse tema, falando sobre vítimas de assédio, para que você veja e denuncie, para que você fale denunciando, para que você ouça e denuncie as vítimas de assédio.
como também para poder evitar aquilo que é o trágico, representado pela cor violeta. Mas a cor violeta também pode representar algo que é direcionado ao místico, ao espiritual, ao religioso e ao conhecimento, principalmente na área das humanidades. Por isso que se fala muito da cor violeta como a cor da sabedoria. Ok, gente? Então, trouxe para vocês esses elementos para poder direcionar e vocês fazerem a prova com um pouquinho mais de tranquilidade em relação a isso. E aí vocês podem estar me perguntando, prof, mas será que eles vão cobrar todos esses elementos das cores? Não sei, vai ser a primeira vez que a gente vai ter a prova do Enem colorida e eu quero que vocês estejam preparados e com o coração bem quentinho para fazer essa prova com muita tranquilidade, com muita fé e com muita paz, na certeza de que vocês estão fazendo o melhor de vocês. E eu fecho as nossas dicas quentes aí de língua portuguesa com essa frase saramaguiana: o que tem de ser e tem muita força. Vocês se esforçaram durante o ano inteiro. Colham os frutos do esforço de vocês. Peguem essa semana para revisar de forma leve todos os pontos em relação aos conteúdos mais significativos que estarão na prova de vocês, mas descansem, acalmem o coração, façam o melhor de vocês para que vocês possam colher os frutos do conhecimento, dos saberes de vocês durante todo o ensino médio, não é só durante o terceiro ano. Meu coração vai estar com vocês também. Espero que vocês façam uma excelente prova. Fiquem em paz e eu estarei aqui de dedinhos cruzados para que vocês realizem os sonhos de vocês. Um beijo grande.